Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. E parece que tem um cara aí, um substituto aí, um reserva, cara, de luxo aí. Quem que é? Se apresenta aí, meu. Eu vim substituir o Fabinho hoje, então não é Fábio Guirado. Estou como convidado, Felipe Colares. Boa noite. É isso aí, galera. Bem-vindo, Felipe. Tá certo? Nosso Coringa. Tá certo? Vamos pintar ele de Coringa aí, Ricardo. O que você acha? Tá jogando em várias posições, hein? O Emerson saiu, ele veio. Vou falar disso, Felipe. Semana passada a gente gravou um episódio com você. Você falou que era de Montes Claros, né? Tá certo? Foi dar uma passeada em São Paulo e esbarrou aqui em Rio Preto. Você torce pra que time, cara? Sou Atlético Mineiro. Puta, sério mesmo, cara? Sério você torce pro Atlético? Com muito orgulho. Ah, meu Deus do céu. Eita, nós, atleticano Tem doente. conflitos aqui? Não. Oi? Tem conflito aqui porque o Acaiaba é São Paulino, o Fabinho é São Paulino. Não, eu sou um corintiano não tão fanático assim, mas minha família é mineira, como você já comentei, né? O pessoal é dividido entre Cruzeiro e Atlético lá, cara. Entendeu? Como toda boa família mineira, né? Eu prefiro nem falar meu time. Melhor. Vou passar nessa. Ah, então tá O jóia. Boninho é interior do país, torce pro Flamengo. É sempre assim. Entendi. Ô, pessoal, hoje a gente vai ter um episódio aqui diferente, né? Que o nosso editor de conteúdo, que é o Bruno Gonçalves, né, ele selecionou um artigo para a gente refletir um pouco aqui sobre educação médica, principalmente no ambiente hospitalar, né? Dá uma palhinha para a gente aí, Bruno. O que eu pensei, né? Assim, todos nós acabamos seguindo essa carreira, esse caminho, enfim, né? Várias maneiras de falar, de atuar, de lidar com a educação médica, com jovens médicos, informação na nossa jornada aí. Então eu propus, né, como o Dr. Emerson falou aí, tem um artigo que a gente pegou de base, mas a gente discutiu um pouco da vivência de cada um, como é que nós chegamos até aqui, e eu vou propor, assim, o título hoje, né, do capítulo, ainda não tem título, mas enfim, que vocês não estão sabendo, eu estou falando agora. Como escolhi ser quem sou, Acaiabinha? Ixi, filosófico, hein? Como escolhi ser quem sou, Ricardo? Filosófico. Mas é bom, eu gostei. Eu gosto desses temas assim. Ô Bruno, talvez você seja, entre nós, né, uma pessoa que se preparou, né, e se prepara no caminho da educação médica, né? Tá certo? Você escolheu fazer o mestrado e a linha de pesquisa é em educação. Antes da gente começar propriamente o nosso episódio, né, você vai falar qual que é o artigo, mas fala um pouquinho, Bruno, da sua linha de pesquisa, como é que foi teu mestrado, cara? Então, assim, acabou que naturalmente eu fui, né, trabalhando, as coisas foram acontecendo, e essa questão de ensinar vem lá de trás, né? Além da minha mãe ser professora, no cursinho todos nós tivemos professores espetaculares. Acho que cada um aqui pode citar 2 ou 3 professores que a gente lembra até hoje, né? Cursinho, colegial, enfim. E eu tinha professores muito bacanas, né, nessa época aí, e já gostava. Durante a faculdade eu acabei dando aula, um cursinho, né, popular, enfim, para jovens aí, estavam prestando vestibular, e o interesse foi crescendo, enfim. Surgiu a oportunidade de fazer mestrado nessa área. Quem me orientou foi o professor Júlio César André, que ainda eu participo do grupo de pesquisa dele até hoje. E surgiu a oportunidade de a gente fazer ensino médico. Ensino médico é um mundo, né, à parte, tem várias vertentes. E a parte que eu fiz, a minha pós-graduação, meu mestrado, foi na parte de avaliação médica, que faz parte do ensino. Como é que a avaliação faz parte do ensino? Se você ensina, você pretende ensinar, você tem que saber ou medir se o que você ensinou foi aprendido ou não. Então essa é mais ou menos a ligação entre avaliação médica e ensino. Então nós fizemos na área de concurso de residência médica, avaliamos algumas provas, algumas questões, e avaliamos qualidade de prova, desempenho dos alunos, né, dos jovens médicos aí. E atualmente a gente continua nessa área, eu continuo, né, nessa área de pesquisa aí. Mas é uma coisa bem interessante, porque como a gente avalia, né, o que a gente tenta ensinar ou o que a gente acha que a pessoa aprendeu. É bem interessante isso daí.
Ô Bruno, eu vim aqui para bagunçar o negócio hoje, cara. Tá certo? Então vamos começar pelo fim, né? Talvez você queria abordar esse tema mais para frente, né? Mas como você deu a deixa, né? Como escolhi ser quem sou, né? Você já comentou aí que o teu mestrado nessa área, né? De avaliação médica. Vamos pular pro Felipe aí, cara, né? Que é o nosso coringa aí hoje, né? Como é que você escolheu, ou como é que você foi conduzido, Felipe, né, a lidar com jovens médicos, a lidar com formação de alunos? Como é que aconteceu? Foi uma coisa meio natural ou te jogaram no fogo, meu? Eu acho que tem um pouco de isso que o Bruno falou, de um pouco de herança, né? Meu pai é médico, mas foi meu professor, e minha mãe é professora. Então eu cresci nesse meio e sempre tem aquela questão de você ter ali aquela pessoa que a gente idealiza e sempre busca atrás, né? Então sempre meu pai, como professor e pneumologista, era meu exemplo. E desde o segundo período da faculdade de medicina eu passei a ser monitor dele. Então, E olha, cara, a gente tem todas as questões de prova, né, Ricardo? Olha só, olha só, cara. Olha que conflito, meu. um conflito de interesse importante, porque eu passei a fazer as provas para ele, né? Então, Ih, rapaz, aí o negócio ficou feio. E aí, conta mais, Felipe. é uma imersão, assim, desde o segundo período, que é ainda semiologia, que é uma parte que eu amo hoje em dia, e fui monitor dele durante toda a faculdade, e aquilo, a gente começa devagarzinho, vai pegando gosto, vai entendendo como é a dinâmica e de fato aprende, né? Assim, acho que todo mundo aqui, como um pouco de professor, ou muito do professor que sabe o quanto que a gente evolui conforme vai treinando, vai aprendendo. Então, eu peguei gosto pelo ensino. Então, eu passei a estudar como ensinar, quais as metodologias de ensino, o que estava desatualizado, o que era ruim. Até mesmo porque hoje, sendo o substituto do Fabinho, o Bruninho falou no episódio passado que aquela memória dele ninguém tem igual. Eu não tenho esse privilégio, então eu tinha que descobrir jeitos de aprender sem ter a memória de ler uma vez e saber todo o caminho. Então isso foi uma forma que eu fui desenvolvendo e hoje não me vejo fora do ensino, né? Acho que eu sou muito mais professor do que médico hoje em dia. Ô Ricardo, você também tem um baita conflito de interesse. A gente já conversou aqui em outros episódios, né? Eu acho que você não fazia as provas do seu pai não, né, Ricardo? Não. Quando eu era moleque, meu pai já estava na clínica, na Reumata, e quando eu fui aluno, meu pai era diretor de ensino, imagina, não podia nem me chegar perto, não. Para quem não sabe, o pai do Ricardo chama Roberto Acaiaba, é um grande reumatologista, responsável pela formação da maior parte dos reumatologistas aqui da instituição e da região. É um orgulho ter o pai do Ricardo e também o Ricardo no nosso time na faculdade. Mas como é que brotou essa vontade aí, Ricardo? Eu, ao contrário do Felipe e do Bruno, eu nunca fui muito para a parte técnica da educação, de tentar estudar os métodos ativamente, né? Eu buscar isso, né? O método de aprendizagem, de ensino, de avaliação. Mas eu desde criança, assim, no colégio, eu tinha facilidade, né, com a matéria, e meus amigos vinham, mas me explica aqui, como é que faz isso, como é que faz esse problema, como é que... Você vendia os resumos, Ricardo, para cá? Não vendia resumo, não. Você não vendia resumo, Ricardo? Eu explicava de graça. Entendi. Mas era assim, eu falava, você já estudou? Eu falei, não, ainda não. Não, mas então deixa, depois eu vejo. Não, senta aqui, vamos fazer junto. Ia fazendo e ensinando. Então eu sempre gostei de ensinar assim desde moleque, né? Então, uma coisa mais intuitiva da minha parte, eu sempre tive muita curiosidade com relação à comunicação, né, entre as pessoas, e acho que, né, esse processo de ensino e aprendizagem tem muito a ver com a comunicação, como que ela é feita. Então, aí, na formação da faculdade, né, eu também fui monitor de anatomia e me envolvi também em outras áreas depois de semiologia, como monitor. E depois, né, como residente, a gente é obrigado a ser professor do R-, né? O R+ tem que ensinar o R-, né? Então,
a gente acaba naturalmente tendo a experiência, né, de ensinar. E eu fui gostando, depois fiquei na instituição tem, né, um vínculo acadêmico. Então a gente acaba se mantendo, né, nesse meio e aí sim eu fui tentando ler e aprender alguma coisa mais técnica, né, mas inicialmente eu fui naturalmente, assim, intuitivamente, né, não foi uma busca técnica, assim, depois que eu fui tentar aprimorar isso. Beleza. Ó, rapidinho, né? Vocês já comentaram a experiência de vocês. Eu caí nessa, um pouco parecido com o Felipe, né? Porque eu me interessava por fisiologia, na realidade, né? Então, já comentei que eu fiz faculdade na Universidade Federal do Espírito Santo, né? O segundo período, né? É no primeiro ano, né, Felipe? Né? Então, segundo semestre. E eu fui ser monitor de fisiologia no terceiro período, né? No segundo ano. Então, um laboratório de eletrofisiologia cardíaca, na realidade. Tá certo? Sobre o professor Dalton Valentim Vassalo, tá? E o José Geraldo Mil, que são referências nessa área aí. Tá? E aí você acaba tendo que preparar os experimentos para poder dar aula de fisiologia e tudo, né? E fui monitor dessa disciplina durante a faculdade inteira. E aí eu tive a oportunidade de fazer residência médica, assim como o Felipe teve depois, né, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo. Aí quando você faz residência é um pouco do que o Ricardo falou, R+, ensina R-, e tem essa cadeia alimentar aí de ensinar o aluno, né, de sexto, quinto e por aí vai. E quando você vira R+, e tem um cargo lá chamado preceptor, né, quando você acaba a residência, você meio que é jogado no fogo, vamos dizer assim, né? Você vai dar aula para o quarto ano, sob a supervisão de um docente. Então você vai desenvolvendo certas habilidades. Quando você vai fazer pós-graduação, que no meu caso foi doutorado, né, uma área mais específica de pesquisa, você continua dando aula para o quarto ano, coordenando algumas reuniões, e isso vai te motivando, tá? Então foi assim resumidamente, como é que eu fui me envolver com o ensino. E aí depois de um tempão aqui na FAMERP, eu tive o desafio de coordenar a residência médica, tá certo? E aí talvez tenha sido o maior desafio educacional, que é coordenar, no caso aqui da instituição, 600 residentes, 60 programas de residência médica, preparar a prova de residência, que o Bruno foi lá avaliar depois, com todos os seus desafios, provas boas, provas não tão boas, tá certo? Brigar no bom sentido, né, para poder melhorar o acesso à instituição, enfim. Então, acho que é assim que a gente se envolveu. Mas o que o Bruno trouxe para a gente aqui talvez seja um pouco mais profundo do que isso, né, que ele trouxe um artigo que está publicado no Annals of Internal Medicine, que, resumidamente, né, é o impacto, vou falar em português, né, o impacto das demandas clínicas e a missão educacional em hospitais, 17 centros americanos, tá certo? Então, eles tentam fazer uma análise objetiva e subjetiva dos grandes desafios de ensinar nos grandes hospitais acadêmicos dos Estados Unidos. Que eu vejo, Bruno, que não é muito diferente dos nossos desafios nas grandes instituições médicas do Brasil, quer sejam privadas ou públicas, né? Então, acho que você tinha separado umas perguntinhas aí pra gente, né, Bruno? Sim, eu montei algumas perguntas aqui, claro, adaptada à nossa realidade, não é uma... A gente não está fazendo tradução do artigo, mas é uma referência só. Então, assim, eu vou fazendo umas perguntas e a gente vai deixando a conversa fluir pra gente, né, e ter conversa entre amigos, né, sobre clínica médica e medicina interna, né, que é o nosso lema aí. Seguinte, ó, eu acho legal porque tem a posição aqui do Acaiaba, que além de professor, de participar da parte de ensino, ele é gestor também. Então, ele está dos dois lados aí. Então, ele vê que o cobertor é curto, né? Mas vamos lá. Qual que é o contexto aí? Qual que é o pano de fundo aí? Atualmente tem uma demanda cada vez maior pelo médico, pelos serviços médicos. Por quê? O paciente exige mais. Você tem que cuidar do paciente, coletar dados, você tem que seguir protocolos, né? Várias certificações que muitos hospitais têm, enfim. E tem a parte da educação, porque muitos hospitais, né, pelo aumento do número de faculdade de medicina, servem como hospital-escola. Tem aqueles tradicionais e tem novos hospitais entrando nisso aí.
Então, qual que é a primeira questão que eu queria que vocês discutissem, né? A visão de vocês nesse contexto entre a assistência, cuidar do paciente, a educação, a parte né, de transmitir o conhecimento, e a pesquisa, parte dos dados. O que vocês pensam disso nesse contexto atual aí? Aí, se o senhor Carabim quiser começar a falar aí como os dois lados aí, gestor e professor. Lógico, é um desafio para o gestor integrar tudo isso, né? Porque a gente sabe que existe uma curva de aprendizado, né, dos alunos novos, né, dos médicos novos, residentes, e isso acaba gerando mais pedido de exame, né? Você acaba testando mais hipóteses, então para o gestor tem que saber lidar com isso. Geralmente tem um aumento de custo. Por outro lado, você tem um ganho de qualidade importante, né? Porque quando você tem uma análise acadêmica do caso, geralmente você não vai deixar, né, passar, comer bola em alguma coisa, ou às vezes até supertratar, né, um paciente ali por falta de uma análise mais pormenorizada, né? Então vai ser melhor avaliado esse paciente. Então tem os dois lados, você tem que saber que talvez esse paciente vai ficar um pouco mais internado, talvez faça um pouco mais de exame, mas por outro lado você tem uma chance maior de dar um tiro certo aí, né, no caso, né, uma resolução para o paciente, que para a parte assistencial é fundamental, né? Não adianta você avaliar o cara em 2 dias, dar alta com um exame só, e na manhã ele voltar que não está bem, né? Não resolveu. Então, acho que tem os dois lados da moeda aí. Aí depende de cada instituição, né? Do perfil de cada paciente, para você pensar em termos de custo, né? O que está compensando e tudo. Mas sabe uma coisa interessante? Queria fazer um parênteses aqui. A gente faz o ensino, né? O programa de residência médica é um programa de ensino em trabalho, né? Assim, uma aprendizagem sobre o trabalho, né? Ele vai trabalhando e aprendendo, né? Tem um conteúdo teórico pequeno, né? Que em relação à carga horária é bem menor, mas ele está trabalhando. E quando a gente vai fazer ensino para gestão, não tem prática. Vocês já observaram que o curso de gestão é assistir aula. Assistir aula, ouvir falar de metodologia e aula. E não, é difícil você ter um estágio para você aprender na prática, né? Igual faz uma formação de residente em pneuma, em reumato, nefro. Você não tem isso, né? Eu acho que isso falta. É uma das críticas que eu tenho quando me convidam assim, porque você não vai fazer MBA em gestão e tal. Eu falo, cara, a minha realidade aqui, a gente é bem diferente, né? As realidades dos hospitais, das regiões do país, o Brasil é tão grande, e tem hora que eu acho que a discussão fica muito técnica e filosófica em metodologias e não fica tão aplicável, né? Na prática. Eu gostaria de fazer um MBA assim, se eu pudesse depois ficar lá, conhecer o serviço, acompanhar um tempo, né? Uma referência, aí sim, né? Por exemplo, eu aprendi muito com quem era o diretor técnico quando eu era diretor clínico, né? Então, na prática ali, eu aprendi muito mais, né? Então, só um parênteses aqui, né? Que talvez a gente pudesse imitar aí a residência das especialidades também em relação à gestão, né? Mas, em relação à minha experiência, né? Como educador, assim, né? De alunos e residentes, a gente, aqui na Reumato, a gente fica com os alunos do 5º ano, mas eles ficam 15 dias, né, com a gente. Então, é muito rápido, né? A gente sabe que tem faculdades que os alunos nem passam na reumatologia, né? Então, já é alguma coisa eles passarem na reumatologia, mas eles são 15 dias. Então, a gente não tem muito tempo de criar um vínculo e adaptar essa forma de ensino, o jeito de explicar, o jeito de mostrar para o aluno, né? Porque muda o aluno muito rápido, a gente não consegue absorver o perfil daquele aluno, como seria a melhor abordagem para ele. Então, hoje uma crítica que a gente faz é isso, né? A gente acaba ensinando com o mesmo método, né? Um padrão que a gente faz, né? Para todos os alunos ali. Eles acompanham o nosso ambulatório e a gente explica o caso ali para eles sem saber exatamente
o que ele absorveu da faculdade até aquele momento, né? Às vezes o aluno entrou no 5º ano agora, está passando lá, o outro vai passar no último mês do 5º ano, né? Então isso a gente sabe que tem uma diferença, né, desse aluno e talvez a gente, né, é uma falha aí de método, né, como sempre vai ter, né, alguma falha, mas é uma experiência muito boa assim de ver o interesse deles e uma área que é pouco conhecida, pouco falada, reumato, a gente coloca eles para atender, né, não fica só observando não, coloca eles para atender exatamente para ter a experiência de colher a história, fazer a anamnese do paciente, o exame físico de todo o paciente, para tentar, né, aproveitar esses 15 dias ao máximo. Aí. E o residente aí já é diferente, né? Ele fica 2 anos na reumato, então a gente tem a oportunidade de conhecer, de perceber quais as facilidades, quais as dificuldades de cada um, né? E aí a gente consegue trabalhar melhor. Para esse aqui, se eu ficar falando muito, ele dorme, né? Ele quer uma coisa mais rápida, mais prática, que ele já estuda em casa, ele já vê a teoria. Agora esse aqui não é de ler muito não, esse aqui tem que aproveitar o caso aqui para eu explicar mais para ele e entender a teoria. Então a gente consegue individualizar. Então eu não sei como colocar isso num papel para passar uma receita, né, para os outros serviços, né, como que vai fazer. É isso que quando você estava falando aí, eu estava pensando nisso, assim, como que a gente vai fazer disso uma ferramenta engessada assim, para aplicar em todos. Acho que tem que cada instituição analisar uma forma de integrar ensino e o serviço, né, para não deixar de fazer assistência, que a nossa instituição, por exemplo, ela é acadêmica, mas ela tem um peso assistencial enorme, né? É o hospital referência na região, então a coisa tem que rodar, né? O paciente tem que ser atendido, né? Tem que ter um volume de atendimento, então é um desafio integrar isso, né? Mas acho que cada instituição tem que discutir isso e individualizar, né? E a pesquisa, aí eu nem vou falar muito, porque a pesquisa eu gosto, eu participo, mas na instituição aqui a gente tem um centro de pesquisa que é como se fosse particular, né, assim, da fundação, para estudos financiados, mas estudos de iniciativa do investigador, sem muito financiamento, é meio engessado, é meio difícil exatamente porque ainda não se conseguiu aliar com a assistência, né? Ainda está uma coisa travada, assim. A gente consegue fazer alguma coisa pela pós-graduação, mas de livre iniciativa do investigador ainda é difícil, né? Mas eu falei muito agora eu vou passar a bola. Não tem aquele jogo dadinho pro próximo, assim? Vamos lá, deixa o doutor Emerson dar a opinião dele aí, depois o Felipe complementa. Vamos lá, doutor Emerson. Não, acho que, Bruno, o desafio é juntar a necessidade assistencial que o Ricardo comentou, que em algumas instituições é muito grande, como a nossa, em outras ela é um pouco menor. Então, necessidade assistencial de um lado, tá certo? Necessidade de ensino do outro lado, ou uma complementando a outra. E esse desafio vai ter que ser balanceado de acordo com cada instituição. Então, assim, vamos para uma instituição grande como a nossa, de mais de 1.000 leitos, assim, tá? Como balancear isso, né? Nós temos, por um lado, vamos botar aqui o lado do gestor, né? Ele precisa fazer uma internação que seja o mais curta possível e o mais efetiva possível, né? Isso tanto no sistema público e principalmente no sistema privado, né? Curta e efetiva, né? E você tem do outro lado médicos em formação. Como o Ricardo falou, o médico em formação ele solicita mais exames, tá certo? Ele testa mais hipóteses e aquela internação que muitas vezes o gestor quer que seja curta e efetiva, ela se torna prolongada e cara, tá certo? Então, aí tem uma pessoa nesse meio que deve mediar esse lado, que é o professor, que é o hospitalista, né? Que é o nosso papel aqui. Então tem que puxar um pouquinho a corda para o lado do Acaiaba
e soltar um pouquinho a corda para o lado do médico, do aluno em informação. E esse equilíbrio, muitas vezes, Bruno, é muito difícil de atingir. Muito difícil, tá certo? Mas tem situações, Bruno, que eu acho que a gente pode ajudar. Então, e aí é usar assim, os nossos conhecimentos de medicina baseado em evidências para poder, apesar de discutir hipóteses que são menos comuns, né, fazer o residente, o médico em formação, pensar nas coisas mais prováveis, de acordo com a epidemiologia, de acordo com o que a gente já comentou aqui de probabilidade, hazard ratio, né, daquele caso, tá certo? Daquele sintoma, e evitar exames desnecessários, tá certo? Na condução daquele paciente. Né? Você que teve a oportunidade de fazer especialização em gestão no mesmo lugar que eu, né? Tá certo? Você que me influenciou, na realidade, né, Bruno, para fazer o curso lá do Sírio, né? Tem uma coisa chamada Lean, né? Que é o sistema Lean de atuação que a gente tem utilizado aqui na nossa instituição, que diminuiu o tempo de internação, tá certo? Tornou as internações um pouco mais efetivas e mais curtas. Tá? Então, acho que essa é a dualidade. Não tenho resposta pronta para você. Mas se eu pudesse dar uma ideia, assim, Bruno, eu acho que a gente tem que dividir, né, as enfermarias, os ambulatórios de hospitais de ensino em enfermarias e ambulatórios assistenciais, tá certo? E enfermarias e ambulatórios de ensino, tá? Sabendo que na enfermaria de ensino ou no ambulatório de ensino, né, eu vou ter que, vamos dizer assim, perder um pouco de dinheiro. A verdade é essa. Tá certo? Ser um pouco mais permissivo, né, com o custo. Né? E nos ambulatórios e enfermarias assistenciais, o gestor vai ter que apertar o cinto lá. Tá? Não dá para vou dar um exemplo fácil aqui, né? Não dá para poder ficar uma pielonefrite 7 dias tomando antibiótico dentro do hospital. Tá certo? Então, esse paciente tem que ter alta com 48 a 32 horas, uma pielonefrite comum, tem que ir embora. Então, esse paciente com pielonefrite, né, Ricardo? Não dá para ficar estendendo muito. Já na enfermaria de ensino, eventualmente, esse mesmo caso pode demorar 4 dias, né? Que dá tempo do aluno examinar, ver a evolução, ver o desfecho. Isso é aliado, claro, a um sistema onde eu possa cuidar desse paciente no ambulatório o mais rápido possível. Tá certo? Ô Emerson, deixa eu só ver o que você acha. Se você está num ambiente acadêmico, né, então você tem um médico em formação, ele tem uma chance ali de pedir exames, às vezes, desnecessários. Tá. Mas se você tiver um bom tempo dedicado à discussão com o preceptor, né, uma boa discussão acadêmica, você ganha em ensino e talvez evite os exames desnecessários. Sim, Ricardo, é por isso que eu falo que eu sou defensor da separação de enfermarias e ambulatórios de ensino e enfermaria e ambulatório de assistência. Tá certo? Se eu colocar um médico, por exemplo, eu boto o Felipe para fazer ambulatório de triagem na pneumologia. Tá certo? Ele não vai botar, ele vai resolver o problema do ambulatório de triagem. Ele vai botar pouco, provavelmente vai vir os pacientes da rede pública encaminhados lá para avaliação. Ele já vai triar o que é relevante ou não para colocar para dentro do ambulatório. Tá certo? Se eu botar o Bruno para fazer um ambulatório de pós-internação sozinho, né, eu não vou precisar colocar um residente, nem um médico, um aluno junto com o Bruno, né, porque ele vai ver o desfecho lá de pneumonia depois de 15 dias que teve alta, ele vai resolver relativamente rápido e eficazmente esse caso. Tá certo? Então, por isso que eu sou um grande defensor dessa separação, ambulatório de assistência, enfermaria de assistência, enfermaria de... Isso é possível, né? Vamos ser bem sinceros, em ambientes acadêmicos, o sistema público de saúde. Muitas vezes no sistema privado, isso é mais difícil. Aí é outro modelo de ensino, né, Ricardo? Tá certo? E cada hospital privado tem a sua realidade, né? E aí acho que a gente não está muito discutindo o hospital privado porque não é a nossa aqui no momento, né? Mas eu quis só chamar a atenção, porque às vezes a gente tem o preceptor, tem o médico residente, por exemplo, só que não tem esse tempo para ele, essa discussão acadêmica, aprendizado. E aí surgem realmente mais chances de prolongar a internação, exames desnecessários. Quer ver? Eu vou porque botar não basta ter os dois, eles precisam. Eu vou botar o tempo. Felipe no fogo agora, cara, de improviso aqui. Quer ver? Vamos fazer o seguinte cenário para o Felipe. Ele acabou a residência, tá certo, lá no HC, fez
clínica, fez pneumo, tá certo? Foi preceptor do serviço, não é isso mesmo, Felipe? Foi preceptor? 2 anos. Isso, preceptor, que eu fui lá, da Nefra, ele foi da pneumo. Só que ele é um jovem preceptor. Eu boto o Felipe para passar a visita, tá certo? Lá. Cara, eu tenho certeza, porque aconteceu isso comigo, né? Bota um jovem preceptor para poder cuidar de um serviço, ele vai cometer alguns problemas, alguns erros que eu digo assim, né? Ele vai ser mais mão aberta, provavelmente, né, Felipe? Não, sem dúvida. E é justamente esse ponto que eu estava pensando enquanto vocês discutiam e tem o papel primordial do ensino, né? Porque é óbvio que quando você é recém-formado, seja no papel do médico residente ou do preceptor recém-formado, você tem muito mais medo, muito mais insegurança, e isso você desconta em pedido de exame, tempo de internação, interconsultas, então a demanda é muito maior. Quando você vai ganhando experiência vem com o tempo, não tem jeito, você vai afinando ou melhorando a forma de você pensar e conduzir os casos. E aí que eu acho que é o grande pilar dessa discussão e do artigo, que é a gente saber diferenciar o médico que tem o papel lá de hospitalista, de conduzir o caso e de levar o caso, e do professor. Porque para mim a grande diferença, pelo menos no Brasil e no ensino público, é que o tempo que você dispensa para passar a visita sozinho em 5 pacientes e o tempo que você dispensa para discutir os mesmos 5 pacientes com o residente, o tempo gasto é 5 vezes maior. E você tem a disponibilidade desse tempo, você é valorizado nesse aspecto, então eu acho que acaba a gente puxando para um lado e para o outro. Olha, já que eu não tenho muito tempo para discutir, vai conduzindo aí, e com isso gera demanda, dinheiro, interconsultas e todos esses problemas aí. Acho que vai bem dessa linha aí de raciocínio. Perfeito. Acho que o Bruno tinha mais coisa, né, Bruno? Pra você amarrar essa conversa. Mas eu queria só amarrar o que vocês falaram aí, que é muito interessante, né? Porque, assim, na medicina a gente convive com vários colegas, amigos, enfim. Tem alguns médicos que têm mais o perfil de preceptor, de gostar disso, de fazer porque gosta, e tem mais aqueles que são assistenciais. Cada um gosta mais de uma coisa e faz bem uma coisa. Então, o que o Felipe falou, às vezes você identificado, doutor Emerson também, qual pessoa é melhor alocada naquele lugar, os dois vão render super bem. Um cuidando dos pacientes, o outro cuidando, mas ensinando também, com as peculiaridades aí. Eu acho que é legal. Isso é momento da vida, e esse é momento da vida do médico, até do preceptor, viu, Bruno? Pode ser que quando mais jovem, ele está focado eventualmente no ensino, ou ao contrário, está mais focado na assistência, tá certo? E chega um momento da carreira que ele está mais focado em pesquisa, ou em assistência, ou em ensino, enfim. Então isso depende da vida, a jornada, vamos dizer assim, desse médico que está ensinando dentro do hospital, tá certo? Eu conheço pessoas que começaram na carreira mais assistencial e depois migraram para ficar mais ensinando, e vice-versa. Entendeu? Já que o Fabinho ficou na balada e não veio no podcast, eu vou falar essa questão de perfil. Minha sobrinha foi passar com o Fabinho em consulta. Ele pegou um papel e desenhou o hormônio para cá, o hormônio para lá. Então, assim, é o jeito, né, esse perfil dele quer ensinar, ele gosta de ensinar, tudo que ele vai fazer, ensina. Às vezes eu tô no carro ouvindo música com minhas filhas, eu paro a música e falo, vocês ouviram o que ele falou? Você sabe por que ele falou isso? Elas, não, pai, põe a música de novo. Não quero ouvir explicação de nada. Mas é o perfil de cada um também. É isso aí. Bom, eu queria começar agora, Cabinha. Você vai ficar por último agora. Começar pelo Felipe e depois do Dr. Emerson, que os dois fizeram preceptoria. Então eles passaram assim um caminho diferente, que eu não fiz preceptoria. Aí eu queria que o Felipe desse a opinião dele, assim, o que você acha, Felipe, nesse caminho da preceptoria que você fez, o que foi útil, o que você acha que seria, assim, ideias ou maneiras bacanas de passar para o pessoal aí? Depois o Dr. Emerson dá a opinião dele, depois a Caiaba, e a gente fecha. É até interessante eu começar, porque eu quero ver depois a experiência do Dr. Emerson, né? A preceptoria lá é 1 ano após a formação que você termina, né? Então, para explicar, porque aqui na nossa instituição o conceito de preceptor
Lá é o médico assistente, então é aquele médico que está na carreira, e o preceptor ele tem 1 ano pós a formação. E assim, eu respondo a pergunta falando que, por mais dolorosa que seja ficar mais 1 ano como médico residente, porque é dedicação exclusiva, eu fiz 2. Então, eu acho que eu convenço facilmente de que é um serviço que eu não tenho a menor dúvida de que neste 1 ano de preceptoria eu cresci muito mais do que os meus 2 anos de residência. Porque a oportunidade que você tem de ter mais experiência que os seus colegas e você ser ainda assistido por médicos assistentes que estão acima de você, sem de uma hora para outra ou do dia para a noite, tá, toma, vai lá trabalhar. Então, este ano de preceptoria eu acho que é fantástico na formação do médico de ensino, do médico assistente, porque você entende o lado de ensinar, mas você entende o que a gente discute todo dia. Ó, esse paciente precisa ficar 5 dias, vamos dar alta, já dá para ele ir para casa, volta assim. Então você já tem uma liberdade a mais de ter condutas que seriam mais arriscadas nesse sentido, né? Então é aí que você treina a questão de ensino, mas de gestão. Porque você que é o responsável pelo número de leitos de internação, você que é responsável pela lista de pacientes que precisam internar, então você fica naquele gestão dos seus residentes e, olha, tem paciente que está aqui há 15 dias, a culpa é do preceptor, então se vira e vai resolver o caso. Então a experiência como preceptor é muito boa, muito fantástica em termos do salto de aprendizado do que, como funciona o hospital, o que é dinheiro público, o que é verba que você tem para internação, verba que não tem. Então, para mim, não tem nenhuma experiência igual, assim, em termos de crescimento de ensino. Ô Bruno, eu fui preceptor do HC há 24 anos atrás, estava fazendo as contas aqui, então é muito tempo, né, Bruno? Os modelos mas algumas coisas mudaram. Lembra, né? Não, assim, mas o que acontece? Não tinha nem YouTube. Ih, rapaz, que YouTube, o UpToDate estava aparecendo, tá certo? Então, o que acontece? No Hospital das Clínicas, né, o modelo de preceptoria é um conceito um pouco diferente. Ele acaba sendo um elo de ligação entre os residentes, os médicos assistentes e o titular da disciplina, tá certo? Ele é vinculado diretamente ao diretor, ele responde, na realidade, ao diretor clínico lá no Hospital das Clínicas, tá? Então, a gente tentou até implantar aqui na FAMEP um modelo semelhante, que nós temos os fellows, né, os especializandos, né? Então, eu acho que é um modelo semelhante aí, mas não nas mesmas regras necessariamente, tá? Mas, Bruno, a gente pode até discutir, não sei se é esse o seu objetivo, né? Discutir se um preceptor pode ser formado, né? Se a gente pode formar um preceptor, se tem curso de preceptoria, se tem modelo pedagógico para poder formar um preceptor, né, para poder avaliar o preceptor. Então, acho que a sua pergunta abrange uma série de nuances, né, que eu não tive, sinceramente, a oportunidade de aprender, né? Então, eu fui aprendendo meio que na prática, Bruno, naquela ocasião, tá certo? Porque naquela época não tinha muito... era assim que os professores eram formados, né? A maior parte deles. A maior parte deles foram jogados lá. Não tem ninguém para dar aula amanhã, você vai dar aula lá de injúria renal aguda, tá certo? Mas tá louco, eu não sei. Vai lá que se vira, que você vai se dar bem, tá certo? E geralmente se dava bem mesmo, né? Então, porque os preceptores eram bem, na realidade, eram bem escolhidos, né? Geralmente eram os melhores residentes, né? Ou quem tinha interesse no segmento da carreira, de alguma forma na carreira acadêmica, ou se já estava matriculado na pós-graduação. Então, assim, isso evoluiu muito, Bruno. Tem cursos no Brasil hoje de preparação de preceptores, tá certo? Então, o Ministério da Saúde até apoia algumas instituições na formação de preceptores. Eu acho que eu deveria até fazer de novo, viu, Bruno? Isso aí para poder melhorar como não só como médico, né, mas como professor, tá? Então, até uma ideia que você indiretamente está me dando aqui, viu, Bruno? Bacana. Cabinha, agora para fechar esse tema aí, o que você acha, Cabinha, assim, sobre preceptoria? Você acha que o preceptor nasce, ele é formado? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu acho que você pode ter um perfil, né, da pessoa que ajuda, né, facilita, mas sempre tem que ser lapidado, assim, né, você sempre tem como crescer, né? Então acho que ser formado é interessante, né? A gente aqui na instituição aqui a gente não vivenciou isso, né, de preceptor, mas você vê que a experiência é diferente, né? Pelo, né, o que eles falam, a gente, né, conhece na Reumato também como é que funciona lá. Uma coisa interessante também, queria depois, não sei se está aí nas perguntas do Bruno aí, mas em relação à pesquisa, né, eu sei que lá em São Paulo é comum o pessoal da pós-graduação, né, quem está fazendo mestrado, doutorado, também participar lá das atividades assistenciais, ajudando, né, nessa mistura aí de ensino e assistência. Então a pessoa está lá fazendo sua pesquisa, coletando dados, né, para mestrado, doutorado, e está ajudando tanto no ensino quanto na assistência, né? A gente também não tem muito essa experiência aqui no serviço, né? Ricardo, eu posso falar assim, tem o lado bom e o lado ruim dessa história aí, né? O lado bom é tudo que nós estamos falando aqui, né? O lado não tão bom é que muitas vezes o professor lá, o docente, quer quebrar a mão, tá certo, como se diz lá, é verdade, nós estamos aqui para falar a verdade, nós não estamos aqui para esconder as realidades, né? Quer quebrar a mão para cima do assistente mais jovem, do preceptor. Ele está escalado para dar aula lá e não vai para o consultório, vai viajar e joga a aula em cima do cara mais novo, tá certo? Então, essa é a realidade que infelizmente acontece, tá certo? E acontece em tudo quanto é lugar isso, tá, gente? Então, vamos ser realistas também, né? Essa é a parte não tão boa, tá certo, da formação de um jovem médico, né? Não tem ninguém para passar a visita. Porra, Bruno, quebra meu galho aí, cara. Tô enrolado aqui, preciso ver um doente. Passa a visita para mim, que daqui a pouco eu tô chegando. Daqui a pouco eu tô chegando e depois de amanhã, né? Tá certo? Não é verdade, Felipe? Então, e aí eu vou deixar até uma pergunta aqui, que o Bruninho tá gostando de fazer as perguntas, eu vou... A gente, e isso é verdade, completamente verdade. O Dr. Emerson pode falar como era na época dele para se escolher o preceptor, era algo que você via, nossa, fui escolhido, fui selecionado, é um convite. Hoje em dia, eu falo isso porque eu ainda tenho contato com o pessoal de lá, a dificuldade que é para você conseguir um preceptor. Vamos falar aqui, pessoal, ninguém quer ficar no hospital acadêmico, gente. É isto. A verdade é essa, vamos falar a verdade? O cara quer ir para o mercado ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Este era o ponto que eu ia perguntar. Então, você tem uma dedicação exclusiva. É um ano que você tem um ganho gigantesco, mas tem o lado negativo, né? Você vai estar ganhando, em termos financeiros, muito menos que o seu colega que foi embora e está trabalhando como assistente. Você vai ter a sobrecarga do assistente que acabou de falar que quebra a mão e te pede trabalho de última hora, você passa a noite em claro preparando a aula para outro dia e ninguém em nenhum momento vai te dar uma recompensa por isso. E hoje em dia o médico quer formar e quer ir para o mundo, né? Só que o que vai ser o do ensino com essa nova formação? Eu diria até mais, tem um artigo hoje, né, no dia que nós estamos gravando, 12 de março, no estado de São Paulo, né, sobre a procura da pós-graduação, né, que os programas de pós-graduação no Brasil, a procura por mestrado, doutorado, está diminuindo, tá certo? E assim, é um reflexo um pouco do que nós estamos conversando aqui. Na realidade, os médicos, boa parte deles, não querem ficar no hospital de ensino. Eles querem ir lá, fazer a sua formação e sair. Assim, isso tem seu mérito também, gente. Vamos ser bem real, tá? Assim, a missão de um hospital, da residência médica, é formar médicos para o mercado de trabalho também, tá certo? Mas se o sujeito quer ficar no hospital de ensino, ele tem que se dedicar ao hospital de ensino. Por isso que é difícil de arrumar preceptor, né, de arrumar médico jovem para ficar no hospital de ensino, tá certo? O cara que vai ficar no hospital de ensino, ele tem que trabalhar e tem que ensinar de alguma forma. Não adianta, tá certo? Pode ser o cara na base da cadeia alimentar, vamos dizer assim, até o chefe de serviço, ele tem que passar visita, ele tem que sentar com o aluno, tem que se dedicar minimamente a ensinar alguma coisa, tá certo? É assim que eu penso, Bruno. Fala, Cabinha. Não, eu acho que isso tem muito a ver, que é o que eu falei, a pessoa tem que gostar de ensinar, né?
E isso tem a ver com a maneira que a gente está selecionando o aluno de medicina, né? Então a gente sabe que o perfil do aluno de medicina aqui no país está mudando, né? A gente teve uma abertura de grande número aí de universidades e faculdades particulares, mudou, né? Assim, aquela concentração, né? Em polos acadêmicos maiores, assim, né? Então eu acho que isso muda também o perfil do aluno. Então a gente tem muita gente querendo entrar na medicina porque quer ser médico, atender ali na sua cidade, voltar para a sua cidade natal, e não tem interesse mesmo no academicismo, né? E antigamente era uma coisa mais ligada, né? Você tinha os grandes centros acadêmicos como referência para a medicina. Então a pessoa que entrava na medicina ela já tinha um interesse acadêmico mais forte ali, né? É a minha visão, né? Assim, não li isso em lugar nenhum, mas minha impressão dos nossos alunos aqui, residentes, que eu tenho acompanhado, né? Então eu acho que isso já começa a moldar desde o início, né? A hora que ele sai da faculdade, ele tem um interesse mais no mercado do que no academicismo aí, né? Ô Bruninho, mais perguntas, Bruninho, mais perguntas. Não, eu tenho mais uma pergunta, mas assim, eu acho que eu tenho um negócio interessante de falar para vocês, acho que vocês não sabem. Quando eu fui, desse tema que a gente está tocando, quando eu fui fazer o mestrado, né, teve uma pessoa que chama Ariela, que me ajudou bastante no meu mestrado, né, na pesquisa bibliográfica, enfim. E ela conseguiu um livro que falava sobre a história da residência médica. Esse livro, cara, pessoal, é muito legal a história da residência médica, Bruno. E nasceu com cirurgiões, na realidade, né? Depois o senhor acrescenta, eu vou falar um pouquinho. E assim, esse livro, eu acho que a edição dele é de 1936, 1938. Eu não sei como é que ela conseguiu esse livro, enfim. E o livro em português. Eu já procurei esse livro para comprar, ele não existe. Só se achar num sebo, enfim. Bom, resumidamente, qual que era a história, pessoal? Começa assim, os principais centros formadores de médico era a Europa, né? Alemanha, Inglaterra e outros. França também tinha bastante centros, né? Edimburgo era um centro muito importante de formação de médicos. E os médicos americanos, né, a história americana, eles iam para lá e voltavam com ideias, né? Nessa época começou a surgir um monte de faculdade de medicina, muito parecido com o que está acontecendo agora, né, nos Estados Unidos. Mas não existia programa de residência médica, não tinha como treinar os médicos. O que eles faziam? Dr. Hermes é um excelente nefrologista. Fica com ele um tempo, a hora que ele achar que você está bom, ele te fala que você já é nefrologista e você vai trabalhar. Era mais ou menos assim, pessoal. Começou com cirurgiões, né? Eles iam operar, a pessoa ia junto, auxiliava, via, repetia, enfim. Essa era a formação. E aí, o que eles notaram? Aí tinham grandes médicos, entre eles o Osler, né, que era canadense, mas depois veio para os Estados Unidos. E aí, pessoal, eles montaram o primeiro serviço de residência médica no John Hopkins, né? Foi o primeiro serviço de residência médica formal que existe. E o que eles perceberam? Só para amarrar agora, depois do Dr. Hermes completo. Eles só conseguiam fixar pessoas extraordinárias que conseguiam se dedicar a isso e melhorar a medicina deles quando eles pagavam bem, quando eles reconheciam, quando eles remuneravam bem esse profissional. Porque senão o profissional ia querer fazer o quê? Eu vou fazer minha vida, né, profissional fora daqui, vou ter meu consultório, vou atender convênio particular, enfim, né? Então, isso aí, pessoal, foi 1800, eu não lembro a data, mas faz mais de um século que isso aconteceu, né? Então, assim, o problema meio que, né, volta, né? Então, assim, na minha opinião, para você fixar pessoas que fazem a diferença na formação de outras, você teria que ter um programa especial, remunerar bem essa pessoa, ter um incentivo para ela sempre melhorar, fazer um curso de preceptoria, né, ver coisas que estão acontecendo no mundo, né, e somar isso. Aí você fixa a pessoa boa no lugar, porque ela gosta daquilo. Ela precisa do incentivo do quê? Né? Porque todo mundo precisa, sem demagogia. A gente, né, quer morar bem, né, comer coisas boas, né, passear, enfim, cada um tem suas prioridades aí. Então, eu acho que isso é bem bacana da história, viu? Eu acabei lendo o livro para fazer o mestrado, então é bem legal isso aí. E só colocando assim, não é só a remuneração também, né, mas as condições, né, porque você vai fazer vamos pedir tal exame para essa situação, que esse exame é interessante. Não, esse exame é caro, a gente não tem como fazer, nosso laboratório não faz. Não, então vamos fazer
um estudo sobre isso. Essa doença é rara, vamos fazer um estudo sobre isso? Ah, não, o estudo não tem jeito, porque aqui a gente não tem estrutura, a gente não tem epidemiologista, a gente não tem quem faz análise estatística, a gente não tem... Então, assim, não tem estrutura para você fazer um academicismo do jeito que você gostaria. Aí não é só a remuneração também, né? Tem que ter esse prazer em exercer essa função, né? A gente tem que juntar, Ricardo, a vocação daquela pessoa, primeira coisa, que nós já conversamos aqui vastamente. Primeira coisa, né? Tem que ter uma liderança naquele serviço, naquela instituição, que reconheça a importância de formar os seus sucessores. Então, a primeira coisa importante é isso. Reconhecer aquelas pessoas que são vocacionadas, no caso aqui, para o ensino e para a preceptoria, e dar oportunidade para essa pessoa se qualificar. E quando eu falo qualificar, não necessariamente eu estou falando de mestrado, doutorado, nada disso, né? Assim, se qualificar naquela área que ela tem interesse. Então, fazer congresso, tá certo? Ter acesso a plataformas de educação, tá certo? E, claro, se essa pessoa tiver a vocação, aí sim, para pós-graduação, né? Ir lá e dar oportunidade dessa pessoa fazer pós-graduação, né? Mestrado, doutorado e por aí vai, tá? Claro, né? O Bruno tocou num aspecto fundamental aqui, que é remuneração, dinheiro no bolso, tá certo? Então, tem que ter dinheiro no bolso, pessoal. Não adianta. Eu trabalhei de graça, viu, Bruno? Já, tá? Então, assim, não existe mais trabalhar de graça. Não, certo? Não existe Olha trabalhar de graça. Existe, hein? Não, mas não existe. Assim, não pode existir mais Não, trabalhar de não graça. é justo. Eu sei. Não é justo, não é correto. Enfim, não tem mais. Fica aqui comigo, fica ali, encosta no doutor Bruno ali um pouquinho, né? Depois de uns 6 meses, se ele gostar de você, dá um jeitinho de botar num plantão para você ganhar um dinheiro lá, sabe? Não existe mais isso, gente, sabe? E isso foi o que aconteceu com muita gente. O cara trabalha lá, sei lá, vou dar um exemplo fictício aqui, trabalha na clínica médica ou na nefro durante 6 meses, aí você arruma um plantão pro cara dar lá na emergência, pro cara levar um dinheiro. Eu tô falando alguma coisa que é absurda aqui? Não, né, gente? Então isso a gente já viu isso acontecer, então não pode acontecer isso. Então dá a oportunidade do cara ter dinheiro também, ganhar dinheiro, né, para poder ele se sentir valorizado financeiramente, que é uma parte da valorização, né? Outros, assim, a valorização não necessariamente é dinheiro só, como o Ricardo falou, né? É oportunidade, eu acho que é isso, sabe? É oportunidade, né? Então, assim, nós temos um trabalho. Ô Bruno, você é o cara mais jovem aqui, eu vou te dar a oportunidade, talvez, de ir lá apresentar esse trabalho em nome do grupo. Em vez de eu, Emerson, ir lá como o cara mais experiente, te jogo no fogo, no bom sentido, e você vai lá apresentar esse trabalho, né? Felipe, vai lá numa reunião no meu lugar, tá certo? Para você ganhar o quê? Ganhar experiência, te colocar em situações novas. Então, isso é oportunidade, é prestigiar o sujeito, né? E, ao mesmo tempo, você vai colhendo feedback das pessoas que estão em volta, Bruno, para saber se essa pessoa realmente é vocacionada para aquele cargo que você está pretendendo colocá-la, entendeu? E é assim que eu acho que deve ser a formação de um jovem médico, de um jovem preceptor, ou de um futuro assistente em um hospital de ensino, entendeu? Perfeito. Agora, para finalizar, pessoal, né, para a gente não extrapolar o tempo, apesar de toda a dificuldade, a gente ainda conhece, muitas pessoas entram em contato falando que gostaria de ser preceptor, que queria ensinar, enfim, porque tem pessoas que realmente gostam. Então, eu queria saber de vocês, de cada um de vocês, uma sugestão que vocês dariam para jovens preceptores, para futuros preceptores. Olha lá, começar pela Caiabinha agora. Foi o último que falou, você fala primeiro agora, Caiabinha. Uma sugestão que você daria aí. Sugestão para quem está começando, é isso, Bruno? Não entendi se é para ele ter o acesso. Para quem gostaria de ser preceptor, falar, eu tô terminando a residência, já terminei, mas eu gosto de ensinar, eu gostaria de trabalhar no tal escola. O que você falaria para essa pessoa? Uma sugestão. Acho que tem que ir atrás dos serviços de referência, assim, que ele vai conhecer. Eu sempre sugiro sair do seu serviço de origem. Vai conhecer outro serviço, vai conhecer a experiência, né, de outro hospital-escola, porque isso agrega muito, né, complementa muito o seu conhecimento, você conhecer de outro serviço, porque às vezes a gente tem uma rotina
no serviço aqui, acho que todo lugar é daquele jeito, né? Então, eu acho que eu daria essa dica. Procura isso em grandes centros universitários e de preferência fora do seu centro de origem. Perfeito. Vamos lá, doutor Hermes, Felipe fica para o final agora. Felipe fica pro final. Então acho que talvez eu dê uma dica um pouquinho não convencional. Às vezes o sujeito não tem tempo, Bruno, nem oportunidade de fazer um curso de preceptoria, né? Se deslocar da sua cidade, talvez tem muita coisa que está online também que ajuda, mas tem muita coisa que é bom pegar o livro na mão, né, Ricardo? Assim, sabe? Aquele sabor de ler o livro na mão. E tem um livro que eu emprestei para o Bruno há um tempo atrás, eu acho que já voltou aqui para casa, eu preciso ver se já voltou, porque eu não estou achando ele aqui, Bruno, agora. Se não voltou, vamos lá, tem que lembrar, hein? Tá certo. O nome do livro é Teaching in the Hospital. Tá certo? Teaching in the Hospital. Ensinando no hospital. Tá certo? Eu acho que esse veio, hein? Né? Eu tô esse foi pra América, eu acho, né? Tá aí, Bruno? Já. Tá aqui. Esse ganhou O cara passou a mão no meu livro, na boa. Eu acho que tá anunciando para vender usado na Amazon. Ah, entendi. Deixa, Bruno, depois você olha aí, cara. Aqui, ó. Tá aí, achou? Tá aí, aqui, ó, o cara levou tá na boa meu livro, tá vendo? Chama Teaching in the Hospital. Tá certo? Esse Tá é um aqui, livro, ó. pessoal, de 2010, do American College of Physicians, uma coleção, na realidade, tá certo? De educação médica do American College of Physicians, que eu acho que vale a pena comprar, tá certo? Estou vendo aqui, Ricardo, que custa $30 hoje em dia, Ó, 35 tem outros dólares. aqui, ó. A coleção tem esse também. Teoria e prática de ensinar medicina. Então é uma Raciocínio coleção. clínico. Raciocínio clínico. Acho que ele tem em PDF também, alguma coisa assim. Tem sim. Eu já li Tem. alguma Então, coisa. assim, essa aí é a minha dica aqui, tá certo? De comprar a coleção do American College of Physicians, tá certo? Sobre ensino médico e como ensinar no hospital. Então, assim, minha dica é essa, Bruno. Bacana, bacana. Vai lá, Felipe, você fechar agora. E para fechar com o meu pensamento em relação a isso, assim, eu acho que eu vou pegar exatamente o que os dois falaram, né? Assim, eu acho que o Acaiaba falou, você tem que sair, e agora o que eu vou falar é exatamente o que eu vou fazer, né? Eu não conhecia o livro, então a minha dica para quem gosta disso é tenha bons tutores. O Bruninho gosta de falar que a gente é com quem a gente anda, 5 pessoas mais próximas. Eu acho que se você gosta de ensinar, se aproxime de quem gosta de ensinar, tenha humildade de chegar para essa pessoa e se apresentar como alguém que quer aprender, porque eu te garanto que o bom tutor que gosta de ensinar vai ter o prazer de te ensinar. Então, assim, eu sei que sair tudo isso, mas eu não tenho a menor dúvida que as principais pegadas da nossa vida como ensino vieram de conversas como esta aqui. Então, assim, sentar com alguém que é muito mais experiente, seguir aquela pessoa no serviço, se dedicar, mesmo que seja para acordar um pouco mais cedo, chegar mais cedo, sair mais tarde. Eu acho que isso é o que faz hoje o diferencial para você se destacar na parte de ensino. Assim. Eu mesmo já vou pegar a dica aqui e já vou atrás do livro que eu não conhecia. Compra aí, é velhinho, tem 15 anos já essa coleção. Mas, assim, não, mas esse tá novinho. Esse você comprou aí, né, velho? Tá certo. Mas o meu eu não tô achando aqui, mas tudo bem, né? Tá certo. Mas eu tenho a coleção, é muito boa essa coleção. Bem tá legal, é fácil bem de ler, tá certo? É bem legal. A gente precisava de uma coisa dessa no Brasil aqui. Ô, Bruno, tem mensagem final aí, Ricardo? Não, sabe o que eu queria perguntar, Bruno? Do artigo. Queria perguntar pro Bruno do artigo, assim, se... que eles falaram, assim, resumidamente, fazendo um paralelo com o que a gente falou aqui da nossa realidade no Brasil e lá nos Estados Unidos. Porque, pelo que eu entendi, tinha um interesse maior, parece, pela parte de ensino lá, né? Qual que é a conclusão? Antes da gente começar a gravar, até o doutor assim, falou algumas coisas bem bacanas sobre essa questão do hospitalista aqui nos Estados Unidos que eu não sabia, mas existe uma pressão muito grande entre o hospitalista, o que ele tem que fazer e a parte de ensino. E eles já viram que isso tem que ter um meio termo ou um acordo, porque cada vez ele vai ser, né, solicitado para fazer mais coisas. Só que se ele continuar com essa questão do ensino também, uma das duas coisas não vai ficar boa, né?
Então a conclusão é o quê? Ele, se eu não me engano, são 19 ou 17 centros que ele pesquisa, né? E é uma entrevista, é um formulário que ele pergunta como se sente, carga de trabalho, enfim. Mas a tendência, Cabinho, assim, pelo menos, né, pelo que eu entendi, é que tem que chegar ao meio termo. E é muito individualizado, né? Cada lugar, para esse lugar aqui é muito assistencial. Então talvez, ou utilizar esses jovens médicos aí para trabalhar também, para ajudar na parte de atendimento, né, e aprender informação, ou separar quem cuida mais da parte assistencial, quem cuida mais da parte de ensino, né. Mas acho que aqui, pelo menos assim, eu não tenho tanto contato ainda, que eu não fui para a universidade, mas como deveria ser, acho que eles levam a sério essa parte de ensino, né, porque é importante você ensinar novos médicos, novas tecnologias, né, como cuidar dos pacientes de uma maneira, né, correta, melhor, enfim. Mas é isso aí. Eu acho que tem essa pressão grande entre tudo que tem que fazer e mesmo assim você tem que ensinar algumas coisas. É isso aí. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço, Fabinho, volta logo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.